Imagine ter um lago aos seus pés sempre que você quiser. Reserva a Orla. Viva um lifestyle sem igual no cartão postal de Brasília. 1, 2 e 3 quartos de 36 a 221 metros quadrados. Integrados a um lazer incomparável com mais de 130 metros de margem. Reserva a Orla. Realização Brasal Incorporações. Olá, bem-vindos ao 6º episódio da 3ª temporada do estiloso podcast na Casa Cor Brasília. Já passamos da metade dessa temporada e estamos muito realizados com o resultado dessa edição. A gente busca sempre trazer os temas mais atuais para discutir com os nossos convidados ao vivo aqui no nosso estúdio, que, aliás, está um arraso. Eu não me canso de agradecer as empresárias da Casa Cor Brasília, Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá, por todo o carinho e confiança no nosso trabalho. A temporada Casa Cor Brasília 2025 do Estiloso Podcast tem patrocínio da Leroy Merlin, essa mega loja incrível que oferece tudo para resolver nosso projeto. E hoje eles resolvem desde a obra até os acabamentos finais, com direito a quadros e objetos de decoração. E ainda agora contam com um sistema de relacionamento exclusivo para arquitetos, designers de interior, engenheiros e paisagistas que vocês precisam conhecer. Quem também está com a gente aqui é nossa grande parceira de longa data, a Brasal Incorporações, que tem os melhores empreendimentos para morar e viver bem. E esse ano eles estão aqui na mostra com o decorado Reserva Orla, o empreendimento à beira-lago, que é realmente um sonho de consumo. Obrigado, Brasal! E nessa temporada, quem está com a gente aqui também é a Quadra Interior, essa multimarca brasiliense especializada em mobiliário de alto padrão, que há mais de 30 anos, gente, a Quadra traz para Brasília o melhor do design brasileiro e italiano com uma curadoria especializada. E claro, todo mobiliário aqui do nosso estúdio tinha que ser da Quadra, né? O tema do nosso episódio de hoje é algo que nos últimos anos tem sido muito valorizado e que hoje ganhou um lugar de destaque nos projetos de arquitetura e interiores. Estamos falando da arquitetura afetiva, aquela que destaca peças e elementos que contam a história dos moradores. E para falar de espaço, como os espaços podem carregar memórias afetivas, emoções, a história das pessoas, a gente tem aqui no nosso primeiro bloco as arquitetas Ângela Feitosa e Maria Carolina Feitosa, que assinam esse ambiente lindo no qual está o nosso estúdio. E eu, como bom canceriano, olha, eu sempre amei esse estilo, sabe, de projeto, que conta história, tem peças antigas, mistura com o novo, com o moderno. Eu acho que isso traz uma memória afetiva muito gostosa. Então não preciso nem dizer o quanto eu amei esse estúdio, o resultado. Quero já começar agradecendo a vocês duas, Ângela e Carol. Assim, sabe aquele... Eu preciso falar isso. Sabe aquele projeto, quando você olha a primeira vez, você fala, não acredito que foi feito assim. Parece que foi feito pra mim, eu sei que foi feito pra todos nós. Mas eu senti tão pra mim, que eu me senti tão dentro desse projeto, tão apaixonado, que ficou tudo lindo, era tudo perfeito, tudo certinho. E às vezes as pessoas me perguntam, como devem perguntar para vocês também, como é que foi esse processo. Já falar sobre o processo, mas vou dar logo meu parecer. Fala, foi trabalhoso? Foi difícil? Eu falei, foi incrível. Como é que foi? Eu olhei o projeto, gostei, a gente fez. E pronto. Que bom. Não teve assim muita coisa, né? Muitos Muita detalhes. alteração, Acho né? que sabe quando casa tudo perfeitamente? A gente estava todos na mesma sintonia. Sim. E para mim é uma honra muito grande ter vocês aqui. Eu fico muito feliz. Eu e todo mundo do Estiloso também, a gente é apaixonado. O Andy ficou alucinado também quando viu. A gente ficou assim, sabe, sem acreditar depois que a gente saiu daqui e viu tudo. Porque foi muito especial poder acompanhar desde o começo. A gente viu aqui, não tinha nada a primeira vez, Sim, né? né? O prédio cru, assim, só com depois... Primeiro foi sem nada, depois já com as paredes, né? Com as divisórias, né? Sim. E a gente foi vendo todo o processo e é muito gostoso participar de tudo isso. Sim, feliz. maravilhoso, né? Eu também. Quero aproveitar destacando umas coisas. A gente estava falando de memória afetiva, de elementos que contam histórias. E como aqui foi a referência de vocês, foram as rádios dos anos 80 Isso. e 90, que Sim. são incríveis. Eu sou suspeito, porque eu sou uma pessoa vintage, né? Então eu vivi esse momento. E eu quero destacar uma peça. A gente sempre quebra um protocolo aqui, eu vou me mexer rapidinho. A gente tem um rádio aqui, que é muito especial para mim. Ai, sim. Olha esse aqui. Esse é um rádio da Philips. Filco. Philco? Gente, por que elas são parecidas, né? Os nomezinhos, né? Sim. Todo mundo confunde um pouquinho. Sim. Philco. Philco, não briga comigo. Porque essa é uma relíquia mesmo. Esse rádio tinha na minha casa. E aí eu lembro de criança, assim, criança adolescente, né? Então também ouvir de noite, você ouvindo esse radinho, tem uma antena, assim, que você puxa e fica autona, assim. E é muito legal. E acho que foi uma das peças que mais me emocionou quando eu cheguei aqui, quando eu vi. Essa peça ela foi uma curadoria especial que a gente fez, porque a Filco é uma das patrocinadoras aqui da Casa Cor. Meu Deus, Philco, me perdoa.
E aí, desde o começo do projeto, a gente já tinha essa ideia de expor algumas peças antigas. Então, a gente foi atrás de um rádio da Philco. Esse rádio é de uma cidade do interior de Goiás. Que incrível! Que a gente conseguiu achar. Um amigo Que meu, Zé Gabriel. pesquisa foi essa? Ele que me ajudou a conseguir encontrar e a gente trouxe de lá, pra ficar aqui esses 60 dias. Philco. Eu vou colocar aqui, Philco, de novo, pra não brigar comigo. E Walter, a gente teve também a visita agora, durante o evento, de uma das pessoas da coordenação da Philco, e ela ficou encantada quando viu a comparação, né, do antigo com o novo, que a gente tem aqui no espaço. Ela ficou bem lisonjeada, assim, foi um prazer pra gente. Não, tem mais uma peça que conta a história aqui. Vamos começar falando dessa peça também? Porque essa peça, mais uma vez, tem a ver comigo. Tive uma dessa. Vou trazer pra cá. Sim. Essa daí é um ícone. Saí de cena e voltei pra cena. Aqui, ó. Essa vitrolinha. Você que só conheceu o aparelho de MP3, sabe que antes disso a gente já tinha essas maletinhas, né? E é legal porque realmente ela fecha, né? Ela fecha, que você fecha a maletinha, leva os seus vinis separados e você vai colocando. Eu lembro que tinha uma coisa da rotação, você conseguia aumentar a rotação aqui e tal. Mais rápido, né? E a caixa de som geralmente é numa das... na frente, né? Aqui assim, na né? frente, é isso. A minha era aqui, a caixa de som ficava aqui. Tinha uns furinhos aqui e ficava aqui. Mas é lindo, né? Sim, essa daí também foi uma amiga nossa, vice-presidente da Casa do Candango, que ela comprou a filha dela em Nova York e nos emprestou. Eu achei linda, maravilhosa, a gente combinou super bem com o espaço também. Não, o tom é lindo, tudo é lindo. Vou colocar ali de novo. Vou voltar pra lá. Sim. E são várias peças, né, que a gente tem aqui. Temos. Sim. A gente tem vários vitrolas, né, antigas, dos anos 80 e 90. Para compor mesmo, a gente fez o projeto pensando nesses adornos, né, nessas peças retrô mesmo, para agregar o espaço, como os discos de vinil, né, que a gente enquadrou, colocou na parede. Não, essa ideia ficou muito legal. E quando a Carol me falou, nesse primeiro momento dessa ideia, e assim, na minha cabeça veio a ideia do que ela mesma disse depois, que a gente via a casa dos artistas, tinha os discos de ouro na parede, assim, não é? E aí tinha essa referência bem mesmo, ficou muito, muito legal. Foi para remeter mesmo um estúdio da época. Porque, amigo, deixa eu te falar, a concepção do projeto, essa ideia de conciliar podcast com rádio, veio de um tweet que virou meme na internet. Que eu não vou lembrar o nome da pessoa que escreveu o tweet pra eu dar os créditos, mas era assim, fui explicar pro meu avô que era um podcast, e ele falou, você tá ouvindo rádio? Já tinha isso na minha época. Juro. E eu falei, por que não? A gente não brinca com essa ideia. E é por isso que a gente fez o estúdio todo inspirado. E a gente conseguiu ter essa narrativa pra conseguir ter a história pra contar do ambiente. Veio daí, tá vendo? Os memes, eles queriam uma coisa maior, né? Eles têm um alcance muito grande. E aí, que pode vir de um meme, Foi né? uma conexão muito boa, que deu muito certo. E sabe que com os meus anos de Casa da Cor, eu percebo que os ambientes que as pessoas mais gostam, que fazem mais sucesso, aqueles que elas mais ficam. Que elas param e têm vontade de ficar. E eu sei, e o nosso tá assim. O meu, que é meu também agora. Esse nosso tá assim, sabe? Esse ambiente as pessoas ficam. Eu vejo que as pessoas se jogam no sofá, que é muito gostoso ali, elas ficam e querem ficar muito tempo. E depois que a gente termina, às vezes, o papo, a gente fica horas ainda conversando aqui, porque o ambiente é gostoso. Sim. E ele traz essa calmaria, traz essa aura que aquece nosso coração. E às vezes a gente não sabe explicar, porque não é lógico. É sensorial mesmo. Sim, né? Tudo isso vem mesmo da arquitetura afetiva, né? A gente, quando começou a projetar, a gente não só pensou, lógico, pensamos no vidro, pensamos no piso, pensamos na pintura, na acústica, no teto, mas lógico que o mais essencial do projeto mesmo, da concepção dele, foi as memórias, o visual, as cores. Tudo isso é explicado na arquitetura afetiva, né? A cor, ela traz um bem-estar, o cheiro, o som, né? A acústica a gente conseguiu trazer muito bem para poder o estúdio funcionar perfeitamente para as gravações. Então, todos os elementos, todos os detalhes foi pensado mesmo de uma forma afetiva, né? Para entregar esse projeto para vocês e para Casa da Cor e para nossos clientes também, né? E tem umas coisas que parece que vão, não sei, convergendo para que a coisa aconteça, que é tão doido, as coisas vão se... Enfim, quando a gente lança essa energia para o universo, tudo vai se convergendo numa coisa maior. Por exemplo, esse painel acústico.
Sim. que é um lançamento. Sim, é um lançamento da Teto Vinílico. Ele lançou agora na Revestir em março, né? Em São Paulo. E assim como também a cor do ripado do teto também, que ela compõe a nossa varanda bar, lançaram e nós escolhemos. E eles falaram, por que não? Vamos colocar no ambiente de vocês. Acho que casou e tem tudo a ver. E realmente funciona, né? Você viu? Não, Que ele agrega muito na acústica, Eu né? vi muita gente perguntando sobre esse painel. Perguntando se vocês tinham feito, foi pintado. Isso é papel de parede. Isso é papel de parede. É. E é acústico. Pra quem não tá vendo em casa, gente, o ripado é desse tom aqui, tá? Do mesmo tom da nossa Isso. parede de fundo aqui. Então, tá vendo? Essas coisas vão convergindo pra que vai entrando em sintonia, né? Sim. Tudo. Por exemplo, os móveis são super contemporâneos, mas eles têm essa pegada vintage quando a gente Sim. coloca dentro desse contexto, né? Especial. E lembrando também que essas mulheres poderosas, Ângela comanda toda a Casa Cor Brasília, coordena tudo, e Carol coordena a Casa Cor Goiânia. Então são mulheres de muita responsabilidade. Tá vendo como a gente tá com muita moral? Elas com a gente. É muito poder, não é pra todo mundo não, tá? Queria te perguntar, como é que é, Ângela, coordenar um evento como esse, coordenar uma Casa Cor? Bom, Uau! eu já estou há 9 anos na administração da Casa Cor Brasília e junto com a Sheila, né, fazendo execução e projeto do nosso evento. Como eu digo para vários, né, já está no ponto automático, né? Eu já vou naturalmente consigo executar, administrar, coordenar e entregar esse projeto para vocês, né, nossos clientes, nossos fornecedores. Então é muito gostoso, assim. Quem me conhece sabe que eu amo o que eu faço, né? E pretendo aí continuar. Não, e é uma coisa, eu vou perguntar depois se a minha Carol faz isso em Goiânia, porque é uma coisa assim, ela é onipresente. Ela faz tudo ao mesmo tempo, ela te responde rápido. Eu falo, gente, como é que ela consegue tanta coisa? Ela tem 3 filhos. Marido. Tenho 3 filhos, marido. E ela coordena tudo isso assim, com uma maestria que que parece não estar nem fazendo esforço. A gente sabe como é difícil, mas ela Sim. faz tão bem que não parece que tem um esforço envolvido naquilo. É impressionante. Eu te admiro muito. Obrigada. Eu de também. verdade, de verdade, também. né, Carol? Porque eu faço o que ela faz, mas eu não tenho filho nem marido. Pensa, então. E já não é fácil fazer. Não, imagina. E como que é coordenar também em Goiânia toda essa estrutura de base de Casa Cor? Amigo, é uma coisa muito maluca. Que você acha que não vai dar certo. Sempre parece que não vai dar certo, né? Tem essa... Mas a gente não fala que não vai dar certo. A gente Claro. fala, não, óbvio que vai dar certo. Tem o final de semana do milagre. Sempre tem um... Sempre tem esse finalzinho, né? Sempre tem umas coisas assim. E eu tô só há 2 anos. E eu não sou nem de Brasília, nem de Goiânia. Eu sou do Paraná. Então, desde o ano passado, quando eu vim, eu me inseri num trabalho novo, com pessoas novas, numa cidade nova, um lugar completamente diferente. E aí, a Sheila lá, ela tá sempre muito comigo. Eu acredito que mais presente comigo do que quando a obra é com a Ângela. Porque a Sim. Ângela já está há mais tempo, né? Mas assim, não deixa de ser uma coisa muito maluca. Seu telefone não para, as mensagens o tempo inteiro, foto, uma coisa cobrando a outra. Pouco problema. Pouquíssimo. Mas é legal. É muito satisfatório quando está pronto. Quando a gente entrega e quando tá lindo. E quando todo mundo elogia. É muito satisfatório. É gostoso a entrega, né? Quando você fala, uau, foi, Sim. saiu como a gente queria. E aqui você assinou esse ambiente. Em Goiânia você está assinando ambiente? Não. Ainda não, porque ano que vem ela vai assinar um ambiente, que eu já pedi um ambiente lá. Esse era o momento que eu queria fazer um pedido ao vivo pra vocês. Eu falei, a gente podia tanto ter um podcast em Goiânia, cara. Não dá pra ter um ambiente seu lá, assim. A Ângela falou, que bom, Carol, faz você. Já saiu dessa, tá? Já falou que não, tá ótimo aqui em Brasília só. É difícil ir pra lá. Também, né, com essa equipe toda que você tem em casa, Não é? fica mais Verdade. difícil, né? Mas, enfim, eu quero ir pra Goiânia. Ficou já aí. Deixa no ar. Deixa no ar. Joga, tá vendo como Joga a gente pro joga pro universo e converge? Isso. Sim. Tô falando, essa coisa da energia é muito poderosa. E quando a gente é do bem e acredita no que a gente faz, Também. a gente vai. Mas agora, vamos voltar para o nosso projeto especial. Já tinham pensado em fazer um estúdio de podcast antes? Já tinham feito antes? Eu sei que depois desse, elas fizeram um estúdio de podcast. Ah, sim. Mas antes desse, já tinham feito alguma? Eu nunca. Meu tempo de formada é menor que o da minha tia. Nunca. Não, nunca fiz. Mas sempre estudando, né? Todo momento estudando, querendo conhecer mais sobre projetos, sobre acústicas, sobre entregas. Mas foi um prazer. A gente tá super mega feliz de ter feito esse projeto com vocês aqui pra Casa Cor.
para nós, assim, como arquitetas, como profissionais também, como ser humano, né? Tá muito gratificante, assim, foi muito bom. E essa entrega tá completa pra gente, sabe? A gente pode falar, nossa, o nosso projeto tá gostoso, foi entregue, vamos respirar. É bom, né? Eu acho que ficou muito incrível. E aí, falando, tá vendo como as coisas vão convergindo, voltando a isso que eu tinha falado antes, logo depois, agora teve uma conferência internacional do CAL, e já foram solicitadas, chamadas aí para fazer o podcast de lá. Sim. Isso, tá vendo como as coisas vão acontecendo por causa desse podcast? Sim. Desse estúdio, né? A equipe do CAL veio até a Casa Cor para conhecer alguns espaços, porque tinha arquitetos do mundo inteiro, né? Por Brasília. Então, vários vieram para Casa Cor, eles vieram conhecer o espaço comigo e viram o nosso ambiente. Ficaram apaixonadas e pediram pra gente fazer uma pequena réplica lá dentro com que foi atendido, né? E a tempo também, né? Porque foi muito rápido. Mas foi um sucesso. Elas fizeram muitas gravações, assim, deu um resultado super legal. Eu tive lá e vi funcionando, achei bem bacana, achei gostoso. Sim. Achei uma pena que eu não consegui gravar lá, porque estava sendo muito ousado. Eu criei um espacinho para conseguir fazer uma Tinha uma entrevista agenda lá. bem constante lá, as meninas me falaram. Mas é bom quando é feito e é usado, né? Sim. Isso é muito gostoso, é mais gratificante podcast, ainda. Você melhor do que nós sabe falar, né? Consegue falar, né? O podcast hoje veio para ficar, né? Já tá aí. E é um meio da gente conversar, de a gente se soltar, expressar de uma forma gostosa, de uma conversa, de um bate-papo, né, entre amigos, né? Não é aquele jornal, né, como formal, dizem, né? Com essa formalidade. Com que tanta tem, formalidade, eu acho que é... E você, né? Você e o Estiloso, vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Fico feliz também. Fiquei feliz. Eu não sei se vocês ouviram durante a primeira pergunta, chamou tia. Vocês ouviram tia? Vocês sabiam, né? Que Ângela é tia de Carol. Sim. E aí, essa é uma pergunta curiosa. Como é trabalhar em família? Eu acho tranquilo, maravilhoso. Carol nasceu dentro da minha casa. Criei ela desde quando saiu do berço. Saiu do hospital, né, Carol? Eu só saí da minha mãe. Minha personalidade é completamente parecida Sério? com ela. A minha irmã é médica, a mãe dela é médica e ela quis fazer arquitetura. Pra mim foi um prazer A mãe, enorme. não sei Eu se achei foi que a minha pra irmã ia me matar. A irmã não foi, não? Não ficou às vezes, não? A minha irmã, achei que ela ia me matar. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Tô quieta no meu canto. Ela não me influenciou na escolha, foi uma escolha minha mesmo. Ou talvez ela tenha, às vezes não é uma influência, você admira o trabalho e aquilo chama atenção. Aí você fala, olha, né, ela desperta pra uma coisa que estava em você, mas é despertado quando você vê o trabalho da outra pessoa, né? Sim, fala, olha, isso daí. E eu acho que a nossa profissão como arquiteta traz muito do nosso tema de hoje, né? Essa arquitetura afetiva, né? Então, todo momento a gente projeta pensando nas emoções, nos sentimentos, no bem-estar do nosso cliente, da nossa família e do nosso também, né? Então, é algo leve, né? Livre para se criar. E a gente conversa muito com os nossos clientes, não desmerecendo as outras profissões, né? Mas é algo que você projeta pensando como se fosse para você. Verdade. Então, a sua entrega para o seu cliente é o que você gostaria que fosse dentro da sua casa ou dentro da sua família. Então, é muito gratificante, muito gostoso. Eu adoro a minha profissão. O que eu faço hoje em dia para os meus clientes é muito bom. E, ano passado, vocês também assinaram juntas o ambiente, né? Que foi a joalheria. Foi. Foi o primeiro juntas? Foi. E minha primeira Casa Cor também. Olha. Assinando o ambiente. O ambiente. Minha primeira Casa Cor. E é curioso isso, porque a gente conhecia antes o trabalho autoral da Ângela, que tem uma pegada bem dela, que era tudo muito clean, cores neutras, elementos naturais, muitas pedras numa parede com pedra. Sim, E aí, é isso que eu queria. Quando faz essa convergência, é isso que eu quero chegar. Quando chega na Carol, a Carol entra, traz outros elementos e vocês criam um outro estilo juntas. Sim. E foi mesmo. Não foi, é curioso e é legal como isso vai evoluindo. E a gente chegou nisso aqui que é completamente diferente de tudo que vinha sendo feito antes, não é? Não, você saiu assim da sua zona de conforto ali, demais. A Carol sabe. Eu falei, Carol, será? Ela, sim, vai sim. Toda despojada, né? Eu falei, tá, bora. Você não sabe o que é pior, que fala vamos, que fala vou também. Isso que gola e fala amei, é isso. Né? Mas é gostoso. Assim, e a personalidade da Carol, desde quando a Carol se formou, eu quis trazer ela pra junto de mim intuitivamente, né? Ela não sabia, né? Mas ela sabe, um dia ela te conta o caso.
Aí que eu quero A saber história. depois dessa história. É babado Então eu forte. sempre quis trazer ela de uma forma muito natural pra trabalhar com a gente, comigo, com a Casa Cor, porque é um ambiente que me trouxe muito retorno, é um ambiente que me trouxe muitos amigos, né? Tudo que eu conquistei em Brasília veio através da Casa Cor, né? Então eu tô aqui desde o dia que eu pisei em Brasília, eu já vim pra trabalhar pra Casa Cor, há 9 anos atrás. Então, por que não? Se isso me faz bem, se isso me dá muito trabalho, se me dá meu relacionamento com pessoas maravilhosas, por que não trazer ela, né? E aí eu trouxe, consegui. Eu acho que ela vai embora, mas não. Não. Acho que não também. Que coisa boa. Aham. E é muito curioso, tem essa coisa, eu sempre volto a falar sobre isso, porque tem a ver com essa afetividade, com como a gente lida com as pessoas. Desde a primeira vez que eu conheci a Carol, a gente se deu bem. Ano passado. Que bom. Impressionante. Eu falei, gostei. Sabe quando você fala assim, gostei dela, quero ser amigo dela? Sabe quando você fica na sua cabeça, quero ser amigo dela ali. Então eu acho que assim ficou e acho que foi. A Ângela tinha um pouco de medo antes, achava que ela não Não, mas era ela tem mais que ter uma distante. postura na obra, né? Tinha assim. medo, fala, não vai falar comigo. Hoje você fala o tempo todo, perturba o tempo todo agora também. Vai dando isso. E tem uma coisa curiosa, quando a gente fala, voltando aqui para essa áurea que a gente criou aqui, 80 e 90, você não viveu isso. Da onde vem essa pegada retrô em você? Amigo, eu sempre gostei muito de coisas mais antigas, assim. Eu acho que minha alma é velha. Não chamando vocês de velhos. Vai dizendo que tem uma estrada aí, né? Tem uma porque- rodagem É avançada. porque, por exemplo, ano passado, a joalheria, ela era minimalista sofisticada. Só que a playlist, a vibe dela era anos 60, 50, 60. A Uhum. playlist, a identidade sonora, olfativa, tudo foi que essa parte que fica mais comigo. Eu criei puxando mais pra trás ainda, que são artistas que eu gosto, da época que eu gosto. E aí é muita pesquisa. E desde a faculdade, do cursinho, estudando artes, a gente tem muito contato com todo um panorama artístico muito grande. E são épocas, décadas que eu me reconheço, assim, que eu me identifico, que eu gosto. Então por Que isso que legal. a gente consegui trabalhar com isso, assim. É porque isso veio muito forte em você. A Carol fez uma playlist incrível que fica tocando o tempo todo, muito gostosa, que tá no Spotify, aliás, Sim. essa playlist é incrível. Já baixei, já salvei a playlist, ouço sempre. É muito gostosa. E é interessante pensar com uma pessoa que não viveu tudo isso, né? Sim. A gente viveu, tem que assumir. Né? Mas foi bom, acho que foi muito gostoso ter vivido tudo isso. Eu era mais novo nos anos 80, né? Fui adolescente nos anos 90. Mas eu queria ter vivido até antes. Eu acho que a década de 70 é muito interessante Gostosa. também, por um lado, né? Tem um É. lado muito gostoso, tudo muito novo, tudo muito ainda experimental. Uhum. Então acho que isso é muito gostoso. Sim. Aí eu queria te perguntar o que você trouxe, então, para esse projeto. O que eu trouxe? De experiências, de tudo. Quais foram os seus Eu pontos? acho que foi mais a questão dos espaços, né? Estúdio, interno e externo, né? Que a gente, entradas e saídas. Todo o master plan da Casa Cor eu que faço, não? Então eu delimitei, faço junto com a Sheila Eliane Moema. Então a gente delimitou entradas, saídas e espaços de estúdios interno para uma boa gravação e também uma varanda de um bom aconchego, né? E depois eu deixei a Carol criar e A senhorinha ousar. Carol que pensou numa coisa e mais ousar velha. em tudo isso, né? Como eu digo, a gente não quis entregar só vidro, parede, concreto. A gente quis entregar a alma, as emoções e tudo ao mesmo tempo. E eu e a Carol, a gente se conhece muito bem e casou muito bem essas entregas. Acho que E foi foi um com muita- projeto com muito muita- em conjunto, lógico que a parte dela foi muito importante, né? De detalhar, de me ajudar tudo no processo de escolhas, né? De quadros, de adornos, de enfeites, porque eu tava aqui o tempo inteiro na obra cuidando de todo mundo e de nós ao mesmo tempo. Eu não podia estar saindo. Acho que o papel dela foi essencial para que tudo isso acontecesse. É isso, falei, com muita verdade, né? Quando Sim, tem muita verdade, acho que a sim. coisa flui. Agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês em relação ao mercado como um todo. A gente viu por um tempo as casas que são verdadeiros shoppings, né? Com uma cara de Sim. clínica odontológica. Sim. As casas, porque foi uma tendência que veio forte e realmente a gente tem muitas casas nesse formato. E agora a gente começou a ter uma preferência por aquela casa antiga, mesmo que é da memória afetiva, que é a casa de vó, que a gente fala tanto, que elas têm aquela pegada mais, eu não sei se a palavra seria mais próxima de um colonial, enfim, ela é mais afetiva mesmo, aqueles telhados aparentes, Uhum. curvas. Como vocês veem esse retorno? E se vocês gostam, tem a ver também com o estilo que vocês produzem fora de uma amostra, por exemplo. Ai, eu particularmente amo.
Eu não tenho um grande portfólio de construções ainda, mas as minhas pesquisas sempre caem para esse estilo. Sempre caem para um retrofit, uma coisa assim. Justamente porque na minha casa, eu gosto muito de viajar e comprar um quadro. Eu vou comprar essa peça para pôr na minha estante. E durante anos você cria a história dentro da sua casa. Então a casa reflete aquilo que é você, entendeu? E como todo mundo é diferente, cada casa vai ser diferente. Sim. Isso reflete no estilo quando você vai contratar um arquiteto, trazer esse tipo de informação no briefing, na hora que você está conversando, na hora que você vai passar essas informações para falar o que você quer. Além das imagens, ajudam muito a gente a guiar o projeto, para onde a gente vai. Se a gente escolhe um telhado aparente, se a gente escolhe uma platibanda, entendeu? Ajuda muito. Eu amo. É o meu estilo favorito. Hoje, as residências, os projetos que a gente faz, os nossos clientes mesmo, eles pedem. Quero espaços amplos, conectados, com visão para o exterior, né? Conectando o interior com o exterior. Então, muito, muito verde, muito paisagismo, né? E isso é de antigamente, né? Antigamente a gente vivia numa casinha pequena, né? De quarto, sala, banheiro, cozinha. E um quintal gigantesco, com varandas nos 4 águas, né? Rodeado das casas. Hoje em dia ainda as fazendas são assim, né? Eu amo, assim, sou apaixonada. Fui criada em fazendas. Meus pais até hoje têm acesso a gente tem acesso a fazendas, né? A sítios e tudo mais. Então, e hoje os nossos clientes pedem. Eles não querem tanto viver. A gente realmente ainda tem projetos clínicas, né? De fachadas, de espelhos, né? Mas temos também os projetos abertos, amplos. Telhado colonial tá entrando novamente, assim, tá vindo. E é para trazer mesmo a memória, né? Que a gente não vive mais só no exterior, a gente não vive só dentro de um trabalho, dentro de um escritório, né? Após pandemia, a gente conseguiu viver mais a nossa casa. Viver meu escritório hoje em dia é em casa. Né? A gente não tem mais uma sala comercial, então a gente foi trazendo um afeto, o trabalho junto com a nossa família, com o nosso afeto, com a nossa vivência, e a gente consegue casar muito bem, né? E eu acho que são várias pessoas que estão, né, trabalhando dessa forma, né? De uma forma mais afetiva mesmo. E uma coisa que eu gosto muito, que tem a ver com o que a gente falou depois da pandemia, quando a gente olha para dentro de casa, começa a ver o que incomoda, o que não incomoda, o que a gente gosta. O que eu gosto muito, que tem a ver com o que você estava falando antes, quando as peças que têm valor para a pessoa começam a ser valorizadas no projeto arquitetônico, no projeto de interiores, enfim. Porque antes era assim, tira esse cacareco daqui, essa coisa aí. Não, isso virou uma obra de arte ali dentro você consegue valorizar, porque aquilo, como você disse, conta a história da pessoa. Sim. A gente vê muitos projetos, pelo menos é a minha visão, que assim, mudava o porta-retrato, mudava a pessoa, entendeu? Porque a casa era tão tinha cara de ninguém, o projeto tinha cara de nada, era tão impessoal. Você trocava a foto, mudava a pessoa, o dono da casa. Parece hotel. Sim. Que é parecer meio que um hotel. Sim. Que por um lado tem essa pegada da praticidade, mas quando você chega numa casa e tem uma peça que é a cara da pessoa, é muito gostoso, né? Até hoje a gente vai nessas lojas boutiques, né? De móveis, né? De mobiliários, tapetes, adornos. E sempre tem um móvel antigo. Sempre no tem. Meio. Ou é de adorno, ou é de tapete, ou é um sofá, ou é uma cristaleira, né? Uma rack. Então, quando eu faço projeto para arquiteto, para cliente, hoje eu gosto de... Ele fala, não quero nada, quero me mudar, quero levar tudo. Não, espera aí, vamos levar pelo menos aquele buffet? Ele tem uma identidade, a gente consegue agregar, né? Aí a cliente vai falar, onde você ganhou? É da minha mãe. Eu falei, então, sua mãe... Quando será que a sua mãe ganhou isso? Vamos deixar isso para você ter uma lembrança afetiva dela, da sua família, da sua avó. E aí a gente começa a ensinar os clientes a perceberem que isso também é importante. Porque muitos querem viver só de vitrine. Muitas casas são de vitrine. E fica tão frio, né? Fica sem identidade. Fica sem identidade. Né? Não é que a gente não gosta dos móveis contemporâneos, a gente gosta. Eu acho que essa mistura, como a gente vê aqui no nosso ambiente tão bem, é o que funciona, é o que dá esse diferencial. Esse diferencial. Outro ponto, eu vou contar as coisas que eu tô muito feliz aqui, aproveitando esse bom momento também. Eu tenho muitas coisas que me realizaram nesse projeto. Primeiro, estar com vocês, que eu já falei, para mim é incrível. Ter o DePieri, do paisagismo. Sim, nos auxiliou aqui, incrível. Nos ajudou muito, maravilhoso. Ter a iluminação da Estúdio Promais, achei incrível. Sim. A gente, o mobiliário,
Tem o tapete da Gallery. O tapete da Gallery, Luciano, orgânico. maravilhoso, sempre nos apoiando. A gente tem uma marcenaria Também da muito Vemenza, incrível. um grande parceiro nosso, que faz Muito as nossas bacana. marcenarias. Então, foi unindo um pouquinho de tudo. E aí Primavera casa com as nossas Primavera almofadas. fez almofadas lindas, a Sueli fez pra maravilhosas. gente. Tem um lance que foi muito engraçado, que foi assim, eu deixei claro, de propósito eu fiz isso, estou vendo um stories, vejo Maria Carolina, assim, com uma obra de arte, eu falei... Aí eu perguntei, isso é Toys? Aí acho que ela gelou na hora, porque ela falou... Não tinha uma entonação, não dava pra saber o que a pessoa do outro lado tava pensando. Falei, de propósito, óbvio. Ela falou, tem algum problema? Eu falei, eu amo! Eu não acredito. Sabe quando tudo vai convergendo? Eu falei, mentira, que vai ter obra do... Sabe quando vai Chegou um tudo... problema que tem 10 quadros do Toys aqui Se tivesse, você ia ter que resolver com você esse problema. Eu falei, jamais, eu fiquei tão apaixonado. Eu falei, é porque eu não tinha pensado, talvez, na obra dele aqui, por ser muito moderna, e você encaixou perfeitamente. Eu falei, tá vendo? Sim. Vou querer sair daqui nunca. Não vou poder desmontar a casa cor esse ano, vai ser difícil, vou chorar no final, bem canceriano apegado. Vai ter isso de difícil. Queria outra pergunta, vocês têm reparado nessas visitações, a Casa Cor tá bem movimentada esse ano. Muito. O que as pessoas falam do ambiente? Como elas se identificam? Eu já... A Amy e o Pedro, às vezes, eles trazem, são nossos recepcionistas. Eles trazem no grupo, assim, o pessoal realmente para, o pessoal tira o celular pra tirar foto daqui, o pessoal gosta. E, às vezes, quando eu tô por aqui, eu já me encontrei com pessoas. Teve um senhor que ele tirou foto dos discos. Aí eu cheguei e falei, o senhor gostou? Ele falou, eu amei! Parece aquelas rádios, aquelas coisas antigas da minha época. Eu falei, exatamente isso! Que bom que o senhor gostou! Outra vez já vi a gente tem um cantinho ali com a vitrola, do lado de fora ali no bar, que tem um nicho na marcenaria com vários discos. Que a gente projetou justamente pra pessoa fazer esse movimento de pesquisar o disco. Nossa, aqui meu coração fica muito quentinho quando tem alguém fazendo exatamente esse movimento. isso. E sempre tem. Sempre tem. Já me mandaram também no privado. Aí eu amei. É como se eu estivesse na casa da minha avó, mexendo nos discos de vinil dela. É assim, é muito gostoso. Remete a tanta coisa boa. Você falou da é tipo um gramofone aquele lá, quase, não é? Aquela vitrolinha antiga. Sabe que eu não sei o nome, mas é aquela É tipo um gramofone. A Florzona. Que também a gente conseguiu aí do irmão do Hélio. Hélio Isso, Super o Hélio Albuquerque. Hélio Albuquerque vai estar com a gente aqui no próximo programa, também falando sobre arte. Maravilhoso, ele é ótimo. E incrível ter uma peça dele também aqui. Sim. Eu falei pra ele, tem um pouquinho de você lá no ambiente também. Tem. Ele é sempre apoiando a gente. Gostoso quando traz isso. Eu fiz um mood board no Pinterest e tinha uma vitrola dessa. Eu tirei print, mandei pra gente, falei, quero uma dessa. Aí deu 15 minutos, ela falou, consegui. Mandou a foto. Falei, Já pensei nele. Na hora que ele foi pensando direto. Ele tem tudo. Ou ele tem, ou ele sabe quem tem. Isso é muito bom. Tem algum outro ponto, se vocês gostariam de destacar, que vocês amaram, falaram, isso aqui me surpreendeu depois de pronto? Eu acho que é a cor. A cor, né? A cor, ela veio... Porque a gente escolheu o ripado da Varanda Bar, né? E eu amei muito esse verde, a Carol também. A gente falou, a gente precisa da uniformidade. Aí a gente trouxe o verde, assim, bem com muito medo. Receio, né, Carol? Mas é uma cor bonita, porque ele fecha mais, né? Mas ele é tão bonito. Fecha, mas me surpreendeu. O verde né? ficou muito agradável esse verde. Casou muito bem com esse piso que a Leroy também nos patrocinou, nos forneceu. Mas foi o que mais me chamou a atenção, assim. Tanto o verde com esse colorido de fundo. Outra coisa que também eu fiquei com muito receio, Carol. Ficou colorido, né? Desde o começo. Quando eu vi, eu falei, é isso. Eu também. Eu olhei e falei, é isso. E sabe o que é mais engraçado? O nosso 3D sempre teve uma poltrona dessa. Um banco desse. Esse aqui. E você achou pra gente na quadra. Exatamente. Não, eu sou apaixonado por esse banco, tá? Eu sou suspeito e... Ele é maravilhoso. Acho que deu tchan no nosso projeto. E era o que a gente queria. Eu tirei a foto e falei, tem esse aqui. Eu já, claro, colocando o que eu queria. Esse aqui, ó. Não, mas ficou perfeito, porque encaixou, couro né? é um material que usava mais antigamente. É laranja, que é uma cor contrária, que complementa com o verde. E complementou muito bem o cenário, porque os discos, o colorido, a gente pensou como vai ser um cenário de gravação. Então a gente tem que pensar o que vai ficar ali no background, o que vai ficar no fundo. Que entra aqui. Inclusive, que o que mais me agrada daqui são esses discos. Que eu fui no lugar que você compra os discos, pesquisei um por um, fui com um amigo meu.
lá em Goiânia. Pensei no adesivo, aí depois meu namorado me ajudou a pensar na moldura. Aí agora que a gente colocou, eu falei, perfeito. Quando a gente tava aqui, eu já pedi um. Vou levar pra mim. Não, mas é Um uma desses. peça decorativa Essas muito molduras boa. são Ficaram by lindas, né? Vidromax. É, Viu? tudo a vida. Outro parceiro incrível Outro também, parceiro né? incrível. Que, aliás, os nossos vídeos aqui estão incríveis. Eu Sim. queria aproveitar, porque Carol, ela pensa em tudo, né? No meio do processo todo, ela não vem com esse daqui, ó. Ela criou um jornalzinho. Ai, maravilhoso. E a gente imprimiu algumas como é que chama? Algumas unidades aqui. E ela fez tudo, gente. Ela diagramou tudo, tá? Fez Ela tudo. perguntou, não, só falou, tem isso aqui? Como é que a gente faz pra imprimir? A gente, claro, a gente vai resolver isso agora. E tem um pouquinho, conta a história do projeto, a história de vocês. Sim. A gente também tá aqui, ó. Essa Conta. história. Tem uma coluna de um arquiteto também de Tem Brasília, do nosso né? amigo Lucas, lá de Do Goiânia, Lucas. Lucas Panobianco. Ah, isso, do Lucas. E ainda tem um pouquinho de tudo aqui, conta do nosso ambiente, tá lindo. Conta da Casa Cor, Casa do Fala. Candango, Casa Cor, tudo. Estiloso News. Com a Carolina Eu Feitosa. E tem uma outra coisa muito importante que eu gostaria de finalizar também. Maria Carolina era o nome da minha mãe. Tem como ser mais afetivo que isso? Jura? Não Juro. sabia, Era o que nome da minha legal. Aí eu falei, pronto, casou tudo perfeitamente, era pra ser isso. Que eu vou falar, porque a gente tá no meio da temporada, já indo mais pro final, que já vai dando uma saudade. Outra coisa que é difícil é porque ano que vem a gente não vai poder fazer juntos o mesmo. Por causa da Cor, ela tem essa regra, as pessoas não repetem o mesmo ambiente. Sim. Mas eu vou estar aqui puxando a sua orelha. Tá bom. Pelo amor de Deus. Tá vendo a pessoa? Quando você não tá sofrendo por antecedência, não pode. Nem acontecer. Eu vou aproveitar ao máximo os últimos dias, vou aproveitar ao máximo tudo isso. Vamos. Tá sendo incrível. Tá, e vai continuar sendo essa temporada toda. Sim. Quero agradecer muito vocês estarem com a gente aqui. Obrigada. E hoje você. bater nesse papo tão gostoso. Ai, obrigada. Muito bom. Foi E a gente ótimo. muito bom, né? Foi Eu ótimo. amei demais. E a gente se vê no próximo bloco. Imagine ter um lago aos seus pés sempre que você quiser. Reserva a Orla. Viva um lifestyle sem igual no cartão postal de Brasília. 1, 2 e 3 quartos de 36 a 221 metros quadrados. Integrados a um lazer incomparável com mais de 130 metros de margem. Reserva a Orla. Realização Brasal Incorporações. E para o segundo bloco, recebo a arquiteta Maria Paula Leite, do escritório Estúdio Vírgula, que ao lado da sócia Carolina Almo participa pela terceira vez da Casa Cor Brasília, esse ano com um ambiente cheio de memórias, batizado como Memórias de um Jantar, que é, na verdade, uma grande galeria de arte com obras de Didi Cavalcante e Rubem Valentim, e ainda uma exposição incrível de porcelanas, cedida pelo Museu de Histórias. Vocês não podem ver, gente, cada peça maravilhosa. Temos louça do Brasil Império, Dom Pedro I, até prataria Juscelino Kubitschek. Tá incrível, lindo demais. Quem tá comigo também aqui, ele que é estreante na Casa Cor e já chegou trazendo um ambiente cheio de afeto e histórias em homenagem à sua mãe. Um estúdio de costura que é lindo demais. Do escritório Undiedro, o arquiteto Sérgio Facundes. Gente, que legal isso! Agora vamos lá. Eu quero saber uma coisa primeiro com você, Maria Paula. Depois a gente fala com o nosso estreante ali. Você trouxe agora, nessa participação, um ambiente que tem muita memória, tem muita carga afetiva, e você é super nova também. Sim. Como é que veio isso na sua vida? Tanto você quanto sua sócia, né? São Sim. muito novas. Então, eu acho que falando de arquitetura afetiva, que é uma coisa que a gente tenta sempre passar no escritório, a nossa linha de projeto é sempre pensar em espaços que contam histórias. Então, até quando vem o cliente de fora, a gente sempre tenta fazer um briefing de tem algum móvel que você quer trazer? Tem algum móvel da sua avó? Qual que é seu acervo? E assim, lógico que a gente tem muitos clientes novos que estão casando, estão construindo sua história agora, mas durante a obra eu sempre peço, vai fazer uma viagem, traz uma coisa, uma memória, pra gente ir usando tanto na decoração, como também em elementos de arquitetura, né, que a gente pode usar. O cobogó, que traz muita história, o ladrilho hidráulico. Então, a gente sempre tenta trazer isso para o nosso escritório. E na Casa Cor é uma vitrine. A gente tenta trazer uma vitrine de conceitos que a gente já usa.
E eu, pessoalmente, gosto muito de porcelana. Faço mesa posta todo dia pro meu café da manhã e Que fico lá. legal isso. E eu amo, e é um momento meu. Então, quando eu tive acesso, que eu conheci o Museu de Histórias, eu fiquei muito deslumbrada, assim. E aí, eu pensei, por que não trazer isso pra Casa Cor? Que é um local que mais pessoas vão poder ver, visitar e ter acesso. E aí, fui juntando tudo com o tema também de semear sonhos, né? E assim, eu acho que pra gente conseguir sonhar com o futuro, principalmente do Brasil, que eu trouxe muito o Brasil pro meu ambiente, a gente tem que lembrar da nossa história e lembrar das nossas riquezas. Então, eu quis trazer a história do Brasil pela arte, pelas porcelanas e pelo mobiliário também, que é todo de antiquário. Antiquário, né? Isso. É tudo, é muito afetivo, tem uma carga afetiva muito grande. Eu gostei demais, eu achei tudo maravilhoso. Fiquei encantado. Fico feliz. A parte que tem as louças, a prataria, que conta a história do Brasil Império, gente. Brasil Império. Parece Dom Pedro II ali. Sim. Incrível. E isso tudo ainda tá no Brasil, né? Então, é um acervo muito bonito e tem que ser mostrado, valorizado e lembrado pra gente celebrar nosso país também. Não, é muito Nesse importante. momento. Muito importante, Né? sim. É muito Sempre importante, lembrar sempre. das nossas riquezas. Porque na arquitetura e no design, a gente é líder, gente. Temos 2 arquitetos que já ganharam Pritzker. Isso é muito grande. Sérgio Rodrigues, Zalzupin, mobiliário que já foi exposto em museu no mundo todo. Na arte também. Então, é bom sempre lembrar da nossa carga histórica também, né? Achei muito importante, gostei da mensagem. Sérgio estreando, hein? Cheio dessa afetividade. Homenagem à mãe, pra mim, já me toca. Já falou, homenageou a mãe, eu já falo, nossa, lindo demais. Sua mãe também veio pra Brasília como costureira? Ela veio pra Brasília como que costureira. Legal isso. Exato. E aí, ela é do Piauí, né? Ela foi pro Rio. No Rio, ela saiu do Piauí como costureira para atender no Rio de Janeiro. E aí, lá, ela atendia ao público mais governamental, de embaixadas. Conforme esse público veio para Brasília, as embaixadas vieram para Brasília, os consulados mudaram. Ela veio junto. E aí ela trabalhou ainda muito tempo com alguns ateliês que vieram do Rio de Janeiro. Aí depois ela abriu o próprio dela, que é da onde eu tinha as minhas memórias de criança. Você lembra bem disso? Ela costurando você sentadinho ali do lado? Eu lembro, e assim, foi um processo, todo o ateliê foi um processo de reconexão. Porque é aquele tipo de coisa que eu sempre lembrava da minha mãe ser costureira, isso é óbvio. Mas eu nunca imaginei o quanto que isso me impactou. Porque assim... hoje, na escolha com os clientes, né, na escolha dos materiais, no entendimento entre textura, composição, até mesmo atendimento ao cliente, eu via minha mãe fazendo isso e era uma experiência muito interessante porque ela também atendia um público de clientes que trazia tecidos do mundo todo. Então, várias texturas, muita estampa, muita coisa colorida. E aí ela, olha, assim combina, a modelagem é essa, aquelas revistas Cláudia... Manequim. Nossa, o que eu mais lembro da minha mãe é aquele papel manteiga e o giz de costureira. E ela fazendo os desenhos. Assim, é tão óbvio, mas eu juro pra vocês que é um processo que conectou na minha cabeça recentemente, este ano, com a Casa Cor. Que incrível. Até lá, assim, não, ok, minha mãe era costureira, sim, estética, beleza. Mas foi na Casa Cor que eu realmente entendi como minha mãe me incentivou a estar na arte também. Deu esse estalo, né? É muito curioso, porque aí eu vou entrar nisso agora. Eu vindo muito da moda, né? Eu sou jornalista, me especializei em moda, entrei na arquitetura e no design, tem 9 anos. E nesse processo, eu conheci a mãe dessa pessoa. Sim. Amigo da minha mãe. Cristiana é maravilhosa. Foi minha aluna num dos cursos que eu dei aula na faculdade de moda. Minha mãe fez moda. Fez moda. E aí a gente se deu super bem sempre. Eu somente se deu super bem. Sempre uma relação muito boa. Aí quando eu conheci separadas. Quando a minha filha falou, mentira. Não Isso pode. Acontece muito. É muito legal. E é muito bom, né? Porque você vê que as histórias todas vão se juntando e uma coisa conecta na outra. E minha mãe ficou super feliz quando eu falei que eu ia vir aqui. Ela ficou super feliz.
Muito E ela é bom incrível. isso. Também, uma filha incrível tem que ter uma mãe incrível também. Oh, Sabe, tem uma obrigada. história toda junto ali. E você falou essa coisa toda da costura caseira, eu me lembro muito bem criança, porque a gente sempre teve umas lojas que você podia comprar, mas você não tinha tudo que você queria. Então você mandava fazer muita coisa. Lembro de sair com minha mãe, a gente ia comprar tecido, escolhia as peças e uma costura que você passava o dia na sua casa costurando. Isso. Eu acho que você não pegou muito isso, né? Não Né? peguei, mas eu queria. Porque a gente tem Porque fica individualizado também, né? Fica. É uma coisa sua. Hoje em dia Fica. você compra um vestido caríssimo e ainda pode acontecer Tem o risco de de encontrar alguém igual em alguma festa. É. Então, É verdade. isso era muito... E assim, eu acho que com a arquitetura, moda, arte, é tudo muito junto. Sim. E eu acho que tanto a arquitetura afetiva tá caminhando também com esse afeto na moda, né? Tá Sim. voltando a valorização do handmade, até vintage, assim, os brechós hoje em dia voltaram com tudo. Então, eu acho que, assim como a gente tá usando peças de antiquários, tá usando coisa com história, na moda as pessoas também estão buscando isso, E buscando né? isso, valorizar o que... Eu tô vendo que tá junto esse movimento. Em um momento, a gente esteve junto, a gente falou sobre sustentabilidade. Uhum. E isso tem muito a ver com o que você está falando agora, porque as peças que são o second hand, enfim, elas têm... eu aprendi que a peça mais sustentável é a que já existe. Exatamente, é. Então, quando você tem uma peça dessa, com uma super qualidade, enfim, as bolsas incríveis, e a pessoa não usa mais, mas ela tem muito valor ainda. Sim, E ela pode ainda ser usada por outra pessoa com o mesmo valor. isso. E muitas vezes tem até mais valor, né? Porque tem marcas, por Ah, exemplo, a verdade. Chanel, se for até os anos 90, usava tudo coberto em ouro. Hoje em dia já não é mais. Sim. E assim pro nosso mobiliário, né? Também. Mobiliário em jacarandá, hoje em dia você não tem mais. Eu Então, lembro de uma cama de cerejeira que minha mãe tinha, que ela decidiu se desfazer. Ai, dá uma Porque coisa veio a quando gente box, lembra veio a disso. cama box, aí ela Verdade. queria a coisa nova. e esse movimento é bem legal, porque a gente tá conseguindo resgatar isso, né? Uhum. Eu lembro de um baú que minha mãe tinha, esses baús que a gente vê em antiquários, gigantescos, Sim. tinha na minha casa. E minha mãe também se desfez. Isso E é quando você maravilhoso. para pra lembrar disso, por que eu deixei se desfazer daquele baú? Mas Isso é muito gostoso. Quando eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois, tá? Quando a gente pensa nesse ambiente com afeto, vocês acham que durante o processo de criação, a emoção, ela sobrepõe a estética? Ou elas se encontram? A emoção e a estética se encontram no resultado final? Eu acho que a arquitetura é forma e função e agora emoção. Então tudo tem que se encontrar. Também não é só porque é antigo que é bonito. Então, Aham, aí importante. vem muito o olhar do arquiteto. Porque a pessoa não pode simplesmente... Aí trouxe tudo que era da minha avó e vou botar aqui num prédio super moderno. Às vezes não vai combinar. Então o arquiteto vem para saber posicionar, aproveitar uma peça, às vezes ressignificar, né? Pega uma peça antiga, pinta de uma cor mais moderna. Ou uma coisa que eu adoro usar... umas cabeceiras de antigamente, assim, numa madeira escura e botar uma cuba de apoio em cima e faz aquele lavabo super charmoso. Exato. Então, acho que os três andam juntos. É a estética com emoção e a função também, que não pode faltar. Não pode faltar, É. é muito importante também, né? Sim. Olha, eu gosto muito da ideia realmente do afetivo e da memória. Mas algo que eu acho muito interessante é pensar no espaço para as novas memórias. Então, a gente realmente trazer essa história, todo esse background dos clientes, o mobiliário afetivo, fazer essa composição, não necessariamente porque é um móvel de uma madeira mais escura e todo o apartamento, toda a casa tem que ser também seguindo com aquele móvel escuro, não. Às vezes o contraste, na realidade, grande parte das vezes o contraste valoriza ainda mais. Não precisa ser tudo da mesma época e ficar garimpando coisas que não são suas, que não são da sua história. Então, eu acredito que a gente fazer uma leitura do cliente, de que momento da vida aquele cliente está, e fazer uma composição com coisas que vão abrir espaço para novas histórias. Sim. Então, tem aquele sofá antigo, lindo, maravilhoso, que às vezes é um pecado a gente se desfazer dele. A gente coloca, às vezes, num quarto de hóspedes, às vezes em um local, em uma sala menor, e para uma sala de estar ou uma sala de TV, a gente já pega um sofá mais jovem, novo, maior, para abraçar toda a família, mais confortável, que a família fique ali, criando novas memórias. Porque justamente essa é a questão. O afetivo é afetivo para quem? É das memórias de quem? Como é que se conecta esse afetivo? Quando eu fiz o Estúdio da Costureira, na realidade foi um processo... Gente, realmente foi um processo muito de redescoberta e reconexão. Porque a ideia era o vestir a casa. O conceito do meu ambiente é vestir a casa, inicialmente. A Duarte Costinari me convidou, né? Assim que eu recebi o convite
da Casa Cor. E aí a máquina de costura é deles, inclusive. E eu visitei lá, e aí eu vi, assim, o vestir a casa. Eu falei, nossa, que incrível. É esse o conceito, perfeito, do ambiente. Eu fiz todo o espaço voltado para uma costureira, e eu me reconectei, eu entendi a persona do espaço quando eu fui escolher a pedra. Por quê? Meu banheiro é de ardósia. E todo um processo, todo um ambiente de Casa Cor, você revisa tudo muitas vezes. A curadoria tem que validar, todo mundo tem que validar, você tem que estar muito feliz com aquilo. Quando a Sol me apresentou a ardósia, eu falei, pronto. E eu fiquei me questionando, eu voltei para casa, por que eu escolhi a ardósia tão rápido? Todo o processo do projeto foi de tantas revisões, tantas... E aí eu lembro que a minha mãe teve ardósia, ela retirou, mas ela sempre fala dessa ardósia, o quanto que ela gostava, ela queria ter. E aí foi que eu entendi realmente sobre quem era o espaço. Quando eu olhei novamente pro espaço, gente, assim, assustador, porque eu já tinha feito toda a parte de costura. Foi quando eu fui fazer o banheiro, escolher a pedra do banheiro, que eu entendi que quem era a persona. Olhei assim, gente, realmente tem um mix de tudo que minha mãe me ensinava, dos tecidos muito coloridos, que é o próprio papel de parede, da brincadeira de texturas, da própria ardósia que tinha na nossa casa. Então, assim, a ardósia, para mim, é afetiva. Para muitos dos meus clientes, já o ladrilho é mais afetivo. Para mim, o ladrilho é mais afetivo. O cobogó é afetivo muito para quem cresceu aqui, mas nas asas também tem esse tipo de conexão. E eu fico sempre perguntando, o briefing é muito importante para a gente entender qual que é essa memória. Eu tive um cliente de um projeto que eu fiz, que ele comprou um tapete. Ele comprou um tapete que parece um mar. Ele comprou esse tapete 2 anos antes de comprar o próprio apartamento. Ele se apaixonou pelo tapete, falou, preciso desse tapete na minha vida. Ele morava num apartamento, ele morava num estúdio, numa kitnet de 40 metros quadrados. Queria um tapete enorme. O tapete tem 20 metros quadrados. Mas ele falou, eu vou comprar um apartamento que tem essa sala, mas eu já tenho o tapete. Profetizou com tapete. Manifestação. Eu achei bom, ele jogou pro universo com o tapete. E aí ele chegou até mim e falou, esse é o tapete. Foi a primeira coisa. E ele bem fechado, não falava muito. Por que desse tapete? Porque me lembra o mar. Aí eu, não, sim, ok, mas realmente lembra as ondas e tal. Até que foi um processo de investigação, e aí ele falou, olha, é o seguinte, Sérgio, meu pai era pescador, e aí eu saía com ele para pescar, e esse tapete tinha variações de azul, então eu saía para pescar com meu pai de madrugada, para acompanhar, quando o mar estava mais escuro, no meio estava mais amarelado, e mais escuro novamente no fim, que era quando eles voltavam para casa. Eu pedi a cidade, fui ver a cidadezinha litorânea, bem pequenininha, eu vi que tinha uma península, fiz um rack com um banco todo na madeira, como se fosse uma praia, e o fundo eu coloquei alguns vasos de barro, fazendo uma conexão com as casinhas de telha de terracota. Então a gente trouxe a memória de uma forma não óbvia e de uma forma sutil, em que a pessoa se reconhece naquele espaço. Não precisa, adoro artesanato, mas a gente não precisa ser tão óbvio, às vezes, também no afetivo. É criatividade também. No que vem. Muito legal isso. E fiquei muito curioso quando eu conheci esse ambiente com vocês, me apresentaram tudo. Como é que você fez essa construção toda? Porque são peças muito detalhadas, é tudo muito bem pensado. Foi. E porque assim, tem um refinamento em tudo. Sim. Como foi essa curadoria? Então, quando eu a primeira coisa que eu consegui foi a porcelana. Falei, só vou participar da Casa Cor se eu tivesse acervo e fazer esse ambiente. E quando o dono da coleção me liberou, que eu não sabia se ia dar certo. Porque que medo trazer essa porcelana pra cá também. Não, foi uma operação do prédio. Foi uma operação de guerra. Não, ia botando e travando o vidro. Botando e travando o vidro, né? E aí, assim que eu consegui a porcelana, eu sabia que, assim, eu tava com uma coisa de muito valor, e muito valor histórico, né? Uma coisa que se quebrasse uma peça dava pra repor. Então eu pensei, agora eu vou ter que... Todo o resto vai ter que subir pro mesmo nível. E eu tive a ajuda do Antônio Aversa, que foi meu curador. E ele tem peças de arte. E assim, ele topou muito. Ele que me levou pra conhecer esse museu. Legal. Então, tudo tava se conversando. E a gente tirou peça de casa de cliente. Olha. Deixa eu levar essa peça aqui emprestada pra uma Casa Cor. Algumas coisas. Porque assim, quando a gente mostrava a ideia, todo mundo topava. Porque
É história, a Sim. gente tá contando história. E assim, como a gente trouxe um mobiliário de peso, quase tudo jacarandá, todos assinados, uma santa do século XVIII também, que não Que tem... recebe, né, as pessoas que aí recebe as lembrada. pessoas. Assim, pensando na história do Brasil, também não tinha como não colocar uma peça barroca, né? Que Com é muito certeza. rica. Tem que ter. Uhum. E os de Cavalcantes também. Quando eu vi isso tudo, eu pensei, assim, já que a gente tá respeitando muito a história, vamos respeitar a história do prédio. Então, o meu ambiente não tem nada de arquitetura. É a arquitetura que já estava aqui. Eu tirei o forro, então, tá tudo no concreto. As vigas do próprio prédio e o piso de cimento. Então, assim, eu quis contrapor Uhum. pra não ficar ostensivo. Eu não queria que ficasse ostensivo. Eu queria que ficasse o valor histórico sobre essa raiz, não o valor material. Aham. Então, foi isso. Foi um casamento de tudo. E vocês têm percebido que os clientes querem mais agora um espaço que conte histórias mesmo, que valorize o que eles têm? Porque eu estava até comentando no primeiro bloco com as meninas, porque antes a gente teve um período em que os ambientes eles eram muito frios. Isso. Era assim, parecia um hotel, trocava o porta-retrato, trocava a pessoa. Sim. Uhum. Né? Não tinha nada que contasse uma história. E hoje eu vejo esse cuidado de você contar uma história, de ter personalidade. Vocês perceberam? A gente tinha as fachadas com cara de clínica, Isso. muito retas. Vocês perceberam que tem tido esse desejo dessa volta, Muito. desse resgate? Muito. E assim, eu acho que se você for ver a história, é sempre assim. Um vem contrapondo o outro. Então a gente Sim. passou no minimalismo, aí agora veio o maximalismo. E a arquitetura afetiva entra muito no maximalismo. Exato. Porque, Exato. assim, se eu for pensar a casa da sua avó, Uhum. não era minimalista, Não né? é mesmo? Então, assim, eu acho que são coisas que Formas vão... puras. são- Não tinha forma pura. Não tinha linha reta. Então, são coisas que se juntaram, assim. Foi um movimento que foi levando ao outro. E eu acho que todo mundo quer isso hoje em dia para não ficar com um ambiente igual, né? É a sua casa. Então, foi assinada por arquiteto tal, mas tem a sua identidade. A arquitetura afetiva traz a identidade de quem vai morar ali. Sim. Eu Isso é tenho muito uma bom. teoria, mas é teoria Vamos mesmo. lá. Eu gosto das teorias que a gente vai criando assim no processo. Que eu acho que as redes sociais trouxeram cada vez mais pessoas crescendo, mostrando a própria história. Mostrando que ser diferente, se diferenciar, trazia talvez mais sucesso, trazia mais conexão. Então, as pessoas que achavam, às vezes, que não tinham uma história, não valorizavam a própria história, começaram a revisar a própria família, a se entender nesse processo, começaram a trazer mais, a resgatar mais essa identidade da família. Outra coisa também que eu acho interessante é a questão do próprio Airbnb, que todo mundo fala, nossa, o melhor Airbnb é o mais caracterizado, o mais que tem as características daquele local, que tem uma história, que tem uma experiência. A pessoa viaja para um local que ela está procurando experiência, ela volta para casa com aquela casa sem graça. O adulto da parede branca, que não consegue escolher um quadro, que traz aquele negocinho de geladeira, aquele imã de geladeira, mas é isso que a Maria falou. Traz uma peça legal para contar a parte da composição, da história, para fazer uma galeria. Então, eu acredito que é parte desses movimentos das redes sociais. Acredito que parte dessa questão dos Airbnbs e até mesmo os hotéis estão voltando muito nessa Essa cara ideia. confortável. É. Que você fica mais à vontade, né? Exato. Porque também um ambiente muito minimalista, muito neutro, você fica até com medo de sujar as coisas, né? Você não se sente à Isso, vontade. você fica meio assim, como vou deitar aqui? Vou sentar aqui, né? Uhum. Agora, uma casa já que traz um pouquinho mais de cor, mais objetos, Aham. você já se sente mais à vontade, até porque provavelmente você vai lembrar de uma casa que você viveu na infância. Sim. Então, o aconchego vem muito da emoção que você sente também. Uma coisa assim, Isso é verdade. algo que eu fico pensando, porque a gente pode fazer uma casa toda afetiva, mas a gente pode escolher pontos específicos também, alguns ambientes específicos, porque alguns clientes me trazem, eu acho muito interessante atender o pessoal da saúde, principal, né, os médicos. Limpeza, São, né? Tem que ser são tudo- são dois clássicos, Chega, assim. vir pra casa essa neurose da limpeza. limpeza. Eu, assim, pra mim sempre varia entre esses dois perfis. Ou a pessoa que quer tudo branco, ela quer total controle, ou a pessoa que é ao contrário. Como ela já tá todo dia com branco, ela quer entrar numa caverna.
dentro de Entendi. casa. Escurinho. Quer que fique Tu- bem pesado, escuro. E aí a gente pode fazer uma mescla dentro dos ambientes, todo a casa esteticamente, na sua forma e na sua fachada, obviamente tem que ter um sentido, mas em relação ao design de interiores, a gente não precisa que todos os ambientes sejam iguais. A gente pode brincar com isso, com essas memórias Olha, também. Sim. Isso é interessante, de pensar como que as pessoas vão tratando isso com o passar do tempo. Eu acho, é a minha teoria também, que tenho conversado muito com todo mundo da área, que pós-pandemia isso mudou mais. Sim. Mudou muito na pandemia. Né? Eu acho que quando você começou a olhar para casa, você começou a valorizar o que você tem de Isso. mais interessante. Uhum. É o que você estava falando das memórias de Das viagem. memórias. E assim, na pandemia, eu acho que todo mundo ficou mais em casa e começou a curtir, assim, querer curtir Sim. Uhum. a casa. Então, arrumar mais a sua casa, querer receber, aqui, principalmente em Brasília, que Muita tem gente casa vem, sim, grande, né? sim. Uhum. Então, receber mais em casa. Eu acho que veio com tudo, assim. Área gourmet também, eu acho Área que gourmet, bombou na nossa. pandemia. Home office, área Piscina, gourmet, e né? piscina É. também bastante. É Área verdade. gourmet bombou. Mas por quê? Porque eles queriam tirar a cozinha do fechado, né? Pra Uhum. cozinhar com o seu convidado. Então, realmente, esse receber em casa, aí você vai querer receber numa casa que tá bonita, que tem a ver com você. E assim, eu juro que é até bom esse negócio de arquitetura afetiva. É tópico de conversa, porque você tá lá na roda e o povo fala, nossa, isso aqui é tão lindo, esse adorno. Aí você vai falar, eu trouxe Exato. da tal Gera, viagem. aham, gera conexão. Gera conexão. Uhum. Aí você já vai contar uma coisa pessoal sua um pouquinho. Então, isso Ajuda no é processo, o né? afeto, né? Sim, Todo mundo quer verdade. sentir o afeto. Algo que eu tentei trazer no meu espaço, até o momento eu tenho observado que deu certo, é a ideia de ter camadas. Eu adoro, a casa da minha sogra é uma casa de camadas. Toda vez que eu vou lá, eu pergunto, isso aqui é novo? Ela, não, sempre esteve aí. E no meu ambiente eu quis trazer justamente isso, ter várias camadas. Eu acho tão legal quando a gente visita alguém, toda vez a gente pode pode descobrir algo novo. Não é um espaço monótono. Claro, não é algo cheio, cansativo, mas é um espaço que quando você Você fala, senta e "Aí." conversa, Ah. né? E aí você vê uma outra camada, e aí você vê. Por exemplo, agora, eu já tinha passado aqui pelo podcast ali por fora. Aqui sentando, conversando, tranquilo com vocês, os vinis estão com estiloso. Então, É esse São tipo de personalizados. detalhe que é São legal, detalhes, sabe? Faz sentido. é verdade. E aí, você falou do seu ambiente, quero perguntar pra vocês, vocês estão percebendo como as pessoas, como elas reagem ao ambiente? Vocês têm percebido isso? Eu tô vindo aqui bastante. Morando por aqui. Praticamente. E assim, eu vejo, pelo menos no meu, que as pessoas são curiosas. Quando você. Porque se for pensar, isso tudo que eu trouxe, se você quiser, tem no Google. Se você pesquisar, você vai saber sobre. Sim. Mas quando você vê lá, todo mundo quer saber. E essa porcelana? E esse senhor fez o quê? Ou, nossa, esse quadro é da onde? Tava onde? Todo mundo quer saber mais quando você traz uma coisa de história. Porque é um peso a mais, né? Não é só, assim, um ambiente que você pode ir às vezes fica com cara de loja, uma coisa assim. Tem história, então tem mais perguntas, tem mais curiosidade. Uhum. Sabe que eu achei uma sacada tão legal de vocês? Ai, que bom. De criar essa ideia de um cara de museu. Mas é um ambiente Ficou muito tipo gostoso. um museu. Sim. Parece, acho que é. Vamos lá, um ambiente de um colecionador. Isso. É isso. Um- Fica melhor assim. Que a pessoa, ela realmente gosta daquilo tudo, ela quer expor para as pessoas que ela tá recebendo, Aham. com muita delicadeza, mostrar tudo aquilo. Sim. Então ficou muito gostoso em relação a isso. E Isso. você trazer isso pra uma casa-cor foi uma sacada muito legal. Foi. Eu queria também, assim, como já é minha terceira casa cor, eu queria um ambiente que não fosse só passagem, porque muitos ambientes se tornam passagem. Eu queria que as pessoas ficassem. Exato. Então tinha que trazer alguma coisa para elas quererem ficar, estudar, olhar mais, apurar o olhar. Então, história, né? Todo Todo mundo quer fica saber curioso. mais, O Sérgio, ele prendeu as pessoas no ambiente. Ele tem uma Foi. cortina que prende, você fica meio preso, você não sabe por onde você sai. Então, ele pensou nisso, resolveu Foi. isso com uma cortina ali. Exato. Ele segurou a pessoa ali no ambiente. Sim, o meu é o primeiro do andar. Aham. E logo em seguida tinha praticamente uma reta pro outro ambiente. Eu falei, não, você não vai reto. Você não vai reto, não. Você vai dar uma volta, você vai ver tudo isso. Desenhou Você vai ver- o seu caminho. Desenhei o circuito, coloquei indicações
explicações e tal, para justamente as pessoas passarem e também ficarem no espaço, sentindo essa questão das camadas de os artistas que eu convidei, realmente do que foi proposto ali. E o feedback que eu tenho recebido é interessante, é algo que eu estava... Será que, assim, a gente sempre tá pronto? Eu acredito que não, mas eu já estava esperando. 880. Eu recebo mensagens de pessoas falando que choraram no ambiente. Eu tenho me surpreendido com isso. Porque, e é parte da minha preocupação. Porque eu não queria que as pessoas se conectassem com a minha mãe. Gente, eu amo minha mãe, adoro minha mãe, uma querida. Mas eu queria que as pessoas se conectassem com a pessoa da família que costura, que tricota, que borda. Com essas memórias, não com as minhas memórias, porque eu conto as histórias das pessoas. Então, ali, eu escolhi um tema, eu escolhi um partido e realmente fui a fundo ali. A gente tem o papel de parede super chamativo, é um ambiente absurdamente maximalista, muitas texturas, mas quem que se conecta realmente com essa área senta, volta. É muito interessante quando eu tô no espaço e, por vezes, eu tô apresentando o espaço, e aí eu vejo um pessoal, aí vai, aí volta. Aí viu que eu não terminei ainda, aí vai, aí volto. Aí vai, volta, aí esperou. Nossa, seu ambiente está lindo, você pode me apresentar? Ele já ouviu eu apresentando. Mas ele quer saber um pouco mais, sim. né? E tem, obviamente, o pessoal que passa, tipo, nossa, muita coisa. E tá tudo bem, né? e tá tudo bem. Não vai agradar todo mundo, Exato. né? A gente nem quer. Exato. Como, né? Claro. O afetivo é pra quem? Então, assim, tá tudo bem. É pra quem se conecta. Agora, vamos fazer uma sessão terapia aqui. Por que não pode se conectar com a sua história? Abra a sua história, fecha fechado. Não. Deixa a pessoa se conectar com o seu universo particular. Com o seu eu também. Você é o criador daquele espaço. Exatamente. É gostoso se e conectar. E a Casa Co é a única, assim... A não ser quanto a gente for fazer nossa casa, mas assim, é um lugar que você pode fazer o seu projeto, né? Você é o arquiteto e você é o cliente. E isso é muito legal, né? Mas, eu sempre curto, porque você fica livre. Não, gente, tem sido isso. Tem sido um processo de redescoberta em várias camadas. A Casa Co tem sido um processo para mim muito legal, muito interessante. Saber de tudo isso. Sim, de reconexão comigo mesmo também, com a minha história. Onde que eu tô nisso? Realmente a ideia foi fazer algo um pouco extrapolar para o que eu faço no dia a dia. É o local que eu tenho essa oportunidade de colocar vários elementos, de brincar com isso. Eu tive nessa correria de projeto, eu tive eu acho que um feliz foco, uma feliz lembrança. Eu referencio, né, os parceiros, eu referencio a história da costura, eu referencio o vestir a casa, os tecidos, são vários tipos de tecidos nos meus kimonos. Eu referencio a minha mãe. Tem um micro espaço que referencia a mim e ao meu escritório. Na cozinha tem um ladrilho, aí aquilo... O afetivo ali, se conecta com quem? Nesse caso, esse ladrilho se conecta especificamente comigo. O meu primeiro projeto a sair na Casa Vogue foi com esse ladrilho. Então, eu pedi autorização para os clientes para reproduzir o ladrilho lá. Ali. Então, estão lá, quietinho lá deles. Eu olho e falo, olha, é a história que eu estou construindo. Isso aqui, isso me lembra essa história aqui. Me lembra esse momento, sim. Tá vendo? É bom abrir o nosso universo também, mostrar um pouquinho da gente. Isso. Sim. Por exemplo, você imagina que essa menina traz essa história toda? Tão nova e tão culta, tão preocupada com isso. Isso é muito eu acho muito gostoso saber disso. Eu amo história. Eu amo, assim, eu acho que quanto mais você estuda história, mais você tá pronto pra atuar na sua área, em qualquer área, né? Também. Queria puxar do que você falou antes. Você acredita que essa arquitetura afetiva ela é tendência ou ela é necessidade humana que estava mais adormecida? Eu acho que os dois. Porque, como eu te falei, veio o contraponto do minimalismo. E assim, eu acho que daqui a, sei lá, uns 50 anos, pode voltar um minimalismo, né? Porque sempre um vai contrapondo o outro. Mas também essa parte humana que ficou muito, assim, na arquitetura e no design, ficou apagada um pouco, né? Tinha, por exemplo, as pessoas, até os adornos eram os mesmos. Você ia nas casas, os adornos eram os mesmos. Até chegou uma época que não podia botar a porta-retrato da família na sala. Então, assim, é sempre você vai pro extremo. E aí, lógico que o coração pede, é sua casa. Você quer, assim... O que eu mais falo, gente, põe um álbum de casamento na mesa de centro. É a sua casa. Exato. Não é? Então, acho que com certeza foi um pedir, assim, da humanidade mesmo, né? Do viver.
Eu acho. Você estava falando no comecinho, eu amo um imã de geladeira. Não, eu também A coisa adoro, mais pelo amor de quente, mais Deus. duvidosa. A minha geladeira é duvidoso, cheia não é? de imã. Eu falo, gente, Bom, é meu fiquei traço feliz. brega. Eu também, mas não é gostoso? Mas tá tudo bem. Tem Não, história gente, ali. vou propor outra coisa, Não. o que eu proponho para os clientes. Tirar da geladeira, porque às vezes estraga a geladeira, fazer um quadro bem bonito, e a gente faz uma coleção com vários. Ai, eu Pode ser, adoro. Pode ser ideia. também. Mas eu tenho uma referência de criança de infância, das geladeiras cheias de Sim. imã. Sim. E era muito gostosa. Eu adoro. da A casa dos da casa da amigos. minha mãe É a assim minha também? é também. Eu imaginei que a casa da sua mãe fosse também, porque a gente tem essa referência toda. Sim. E a minha a gente continua. Assim, lógico que quando eu vou fotografar os meus projetos, eu tiro os imãs e tiro também algumas, assim, porta-retrato da pessoa, porque é uma exposição, né? Uhum. Mas eu tento não mexer muito na decoração da pessoa. Mas é mais pela estética, assim, do feed do arquiteto, né? Eu não, quando eu coloco a cozinha, eu falo, meu cliente pode botar o imã na geladeira e tal. Na minha tem também. Mas se for fotografar, A gente eu tira só pra tiro, ficar mais clean ali. Porque aí, às vezes, quando tem esse destaque muito grande, o ponto focal vai nele, né? Exatamente. E aí, de repente, você E quer aí mostrar a gente mais quer coisas, mostrar, é a pedra que escolheu, é a cor da marcenaria. Então a gente tem que Tira focar aquele também. ponto focal ali, né? Isso é Isso. verdade. Um tema desse ano é semear sonhos, né? O que vocês imaginaram quando estavam fazendo esse ambiente? Que sonho é esse que estavam semeando para esse ambiente? O que foi pensado ali? Olha, nesse sentido, no meu ambiente, realmente foi algo que eu queria, sempre desejei muito que as pessoas se conectassem. E o costurar é um exercício de acreditar em algo que você está fazendo. É um exercício constante, por vezes, muito grande, muito trabalhoso, que pode te levar a vários locais. Então, a minha ideia da costura, ela vem como uma costura da vida, relacionada também com o construir, com o transformar. E aí, levando para o escritório mesmo, o meu semear sonhos conectado ao meu ambiente, é o semear os sonhos das pessoas que estão nesse momento se descobrindo sobre os próprios gostos, se questionando sobre os próprios afetos, se questionando sobre as próprias histórias, quais vão ser as histórias que vão trazer para que eu conte nos apartamentos e na casa delas. Então é um momento de se abrir novamente para os sonhos. Eu acho que a gente, depois da pandemia, depois da pandemia o pessoal ficou meio, e agora? O que vai acontecer? Eu sinto esse movimento de as pessoas se reabrindo a um futuro promissor, um futuro que vai acontecer coisas melhores. Claro que sempre tem gente mais um pouco negativa. Eu sempre fui muito positivo. Eu tenho uma visão um pouco... Não sou ingênuo, mas tenho uma visão mais positiva. Eu tendo a ser otimista em relação a tudo. Exato. Então eu acredito que o Semear Sonhos esse tema ele veio em um momento muito interessante. E assim, não foi logo após a pandemia, foi depois de uma construção. Isso. A Casa Cor também construiu esse momento. Uhum. Tá feliz com o resultado? Eu tô feliz. Eu tô muito feliz com o resultado. Eu percebi que você tá feliz. A estreia tem esse gostinho, não É. tem? Tá, então você estreia e você acerta na Sim. estreia. É muito muito gostoso, gostoso, né? E aí, os seus semear sonhos, Maria Paula? Eu trouxe assim, como eu tava contando a história do Brasil, Sim. eu quis trabalhar o semear sonhos, semear com um futuro melhor pro nosso país, Incrível. né? Se permitir ser otimista, olhar para as nossas riquezas e ver que, né, se abrir a mente para sonhar para um futuro melhor. E também quis trazer a sala de jantar, que para mim é o lugar na casa que você senta para sonhar. Isso. Porque o sonho não é individual. Você senta ali, você perfeito. tá com sua mãe, com sua irmã, e você começa a falar, ai, tô sonhando com isso, vou abrir meu escritório. Então, eu acho que a sala de jantar trouxe muito, traz esse sonhar dentro da casa, dentro da família. Essas trocas são importantes, né? Que Então, legal. foi isso. E assim, eu acho que teve tudo a ver com a Casa Cor também, porque elas revitalizaram o prédio. Uhum. Então, permitindo o pessoal da Casa do Candango também sonhar com um futuro melhor, porque eles vão ter um prédio Exato. revitalizado. Exato. Exato. Incrível. Ai, gente, que papo gostoso. Agradeço demais ter vocês comigo. Ah, eu adorei. Foi muito Mas bom, já, né? mas já. Rápido quando é gostoso, né? É. Quando o Sim. papo flui.
Isso é muito bom. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar mais uma vez comigo. É uma honra, é uma E honra. parabéns pela sua estreia. Muito obrigado. O ambiente tá lindo. Seu primeiro podcast. Meu deu primeiro certo, podcast. deu tudo Espero certo. que eu não tenha parecido muito nervosa. Nada. Adorei. Gostou? Amei. Foi muito bacana. A gente fica super à vontade com você. Que bom, obrigado. E o ambiente também tá maravilhoso. Eu fiquei babando. Quero voltar lá Obrigada. pra fazer esse, sabe, de novo. Você viu que eu parei com você lá também, Sim. vivendo um por um. Eu realmente Obrigada, fico obrigado por estar feliz. comigo. Foi muito bom. E nosso 6º episódio do Estiloso Podcast, direto da Casa Cor Brasília 2025, fica por aqui. O nosso papo é muito gostoso, é um tema que particularmente eu adoro. Obrigado a Ângela e Maria Carolina Feitosa que estiveram no primeiro bloco, por todo o carinho com a gente. Fizeram esse cantinho tão especial aqui, tanto cuidado, né? Obrigado, Maria Paula, obrigado, Sérgio, pelo tempo de vocês. E convido todos vocês a seguirem o Estiloso Podcast nas plataformas de áudio e vídeo e também acessarem o estiloso.com para acompanhar a nossa cobertura completa da Casa da Cor Brasília. Claro, agradeço aos patrocinadores dessa edição, a Leroy, a Quadra Interior e a Brasal. E eu espero você no próximo episódio. Imagine ter um lago aos seus pés sempre que você quiser. Reserva a Orla. Viva um lifestyle sem igual no cartão postal de Brasília. 1, 2 e 3 quartos de 36 a 221 metros quadrados. Integrados a um lazer incomparável com mais de 130 metros de margem. Reserva a Orla. Realização Brasal Incorporações.